E aí, soldado, beleza? Tamo ao vivo, 8 horas e 31 minutos. Vamos pra cima, vamos dominar, vamos botar pra quebrar, vamos fazer acontecer, hein? Sem história, sem frescura, sem lenga-lenga, sem tchururu no biriri. Vamos trocar uma ideia, eu vou estar respondendo umas perguntas aqui. Vamos acabar com o sistema, vamos entrar na frequência de alegria e vamos viver para Cristo, cara. Essa é a grande verdade, isso que a gente está vivendo. É isso que importa de fato. Vamos dominar o sistema, vamos dominar a nossa própria vida. Ah, esse ano vai ser diferente, né? Esse ano vai ser diferente dos demais. Cara, esse ano nunca vai ser diferente dos demais, porque tu falou que em 2022 seria diferente, 2023 seria diferente, 2024 ia ser diferente, e tá a mesma coisa. O cara que era uma baleia em 2022, ele triplicou de banha em 2024, e ele fala que vai emagrecer. Todo mundo quer emagrecer, só que o problema é que ninguém quer fazer o que é preciso para emagrecer. Então o cara quer emagrecer, só que ele quer que alguém faça por ele o que tem que ser feito e ele quer colher os méritos daquela pessoa que fez. Mas não adianta, irmão, é plantação e colheita. Se você plantar merda, você vai colher merda. Essa é a grande verdade. Se você plantar disciplina, foco, perseverança, cara, se você plantar essas coisas, você vai colher coisas boas. Pode ter certeza absoluta. O cara que não é focado e não é disciplinado, ele não vai chegar muito longe. Essa é a grande verdade. Entrando pessoal aí, eu já comecei a falar, mesmo antes de entrar a galera. E aí, turma, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos dominar tudo. Vamos acabar com o sistema, hein? Vamos ver quanto tempo vai durar essa live. Vamos dominar tudo, vamos acabar com tudo. Que vamos até meia-noite, tá maluco, irmão? Tá maluco? Até meia-noite eu tenho coisa pra fazer, cara. Comigo é no máximo 1 horinha de live. 1 horinha. Eu tenho vida, irmão. Pergunta do Xirra. Xandão falou que você pode ser garoto propaganda de shampoo. Pô, eu vou considerar isso como um elogio, né? Cara bonitão desse aqui. Estético. Xandão é gente boa, cara. Eu gosto dele. A gente dá uma zoada, mas não tem como, né, cara? O que ele fala pra vocês realmente tem um direcionamento, tem um princípio e ele não é vendido. Cara, Xandão também já recebeu proposta milionária da Blaze, da PlayPix, de tudo que é casa de aposta, de empresa que é empresa chula, empresa vagabunda. Eu gosto do pensamento dele, apesar de zoar ele, que não significa que eu gosto do pensamento dele, que eu não vou zoar ele, né? Da mesma forma que ele me zoa. Ele segue uma linha de raciocínio que ele não se vende. E isso é extremamente admirável. Eu admiro ele. Da mesma forma que ele admira o meu bíceps aqui, ó. Pega essa marreta aqui, ó. Ó o pico do bíceps. Vamos lá. Pergunta do Júnior. Breyer, como conseguir um número de uma mina no Instagram? Ô, cara, para de ser bicha, cara. Isso aí é coisa de marreca, de fresco. O cara não sabe o que quer fazer da vida e ele fica nessa. Ai, como conseguir um número da garota? Ah, para com isso, cara. Vira homem de verdade. Pô, não sabe nem limpar a bunda e fica falando essas coisas aí. Cara cheio de erro. Pergunta do Henrique, se eu já voltei a treinar. Henrique, voltei a treinar hoje.
Cara, eu tô começando a gravar uns vlogs de 1 hora, 2 horas. Eu nem tô editando o vídeo, tô só cortando as cenas, juntando tudo e postando. Eu não tô nem aí se alguém vai assistir, se ninguém vai assistir, se ninguém vai ver o vídeo de 2 horas, eu não tô nem aí, cara. Eu tô soltando. Essa é a ideia. Voltei a treinar hoje. Dá pra ver já, né, o pump, né? Dá pra ver o pump do homem, né? Ó o pump do homem. Dá pra sentir, né, adrenalina, testosterona. E aí, o que eu fiz? Eu gravei o treino inteiro, na íntegra. Hoje eu fiz só 3 exercícios para peito. Supino inclinado com halter, crossover na polia média e supino reto na máquina articulada. Cara, o meu treino de peito, de costas, de bíceps, tríceps e ombro é todo com halter, cara. Eu só não treino só com halter perna, porque a perna exige da barra ali. Mas peitoral, ombro, braço, costas é só halter. Por quê? Para fazer que o meu corpo não tenha assimetria. Se tu quer que o teu corpo tenha assimetria, fica treinando só com barra, cara. E outra, tá? Tem outro detalhe. Se tu é um levantador de peso, um powerlifter, se tu é um bitelo da vida, tu vai treinar com barra. Mas se tu quer construir um físico estético, tu quer construir um físico diferenciado, tu quer construir harmonia, proporção, simetria, tu vai treinar apenas com halter. Ai, Breyer, mas por quê? Porque o lado mais forte não vai compensar a força do lado mais fraco. Vai fazer com que o teu corpo realmente construa a estética verdadeira. Pergunta do Biel. Terminei meu namoro de 5 meses e acho que eu estou com início de depressão e não tenho motivos para viver. Ai, cara, não é possível, cara. Tá de zoeira, não. Ah, o cara quer fazer eu chorar de rir, né? Tu tá... é o maior beta de 2025, na moral. Que cara engraçado. Tu só pode estar de zoeira, né, cara? Pô, se tu quer se matar porque terminou o namorinho há 5 meses, tu já queria se matar antes desse namoro começar, né? Essa é a grande verdade. Se tu acha que o término do teu namorinho que durou nem metade de 1 ano, tu quer se matar porque tá em depressão, tu já queria se matar porque tu já tava em depressão antes de entrar nesse namorinho ruim aí, né? Essa é a grande verdade. Ah, o namorinho dele é tão bom, né? Tá de sacanagem, cara. Pô, tu tá sem testosterona. Vai pegar um sol, irmão. Tu tá sem pegar sol. Deve ser viciado nesse celular aqui, tá? Ô, irmão, teu problema é que tu não pega sol. Tu não pega sol e tu tá com a mentalidade corrompida. Ai, ela terminou. Claro que vai terminar mesmo, né? Aposto que ela que terminou contigo, um beta. Cara completamente beta, cara. Completamente sem masculinidade, sem hombridade. Ah, para aí, né? Tem que ter limite também, né, cara? Mulher quer um homem de verdade. Mulher não quer um betinha que fica se fazendo de coitado. Homem feminino, a mulher só gosta na internet, irmão. Essa é a verdade, cara. Pergunta do PM. O que você acha de vender a íris do olho? Cara, isso daí... Irmão, tu não tem noção. Por exemplo, quando a gente reconhece o nosso celular aqui, ele não reconhece pelo o formato do nosso rosto. Ele reconhece pelo nosso olho. Tenta desbloquear o teu celular de olho fechado. O teu celular com o olho fechado, ele não desbloqueia. Por quê? Ele faz o reconhecimento da íris e da pupila. Se tu tentar reconhecer e abrir o teu celular com a tela bloqueada, ele não vai abrir. O meu celular ele não está desbloqueando porque eu estou de olho fechado. Mas ele reconhece todo o resto do meu rosto. Agora eu abri o olho, desbloqueou. Então vender a íris, cara, é um dos passos para dominação populacional. É igual quem pega mendigo para usar de laranja em empresa de estelionato. Essa é a grande verdade. Tanto que tu vê as pessoas que estão vendendo a íris do olho, são pessoas que não têm escolaridade. São pessoas que não têm nada na cabeça, que não entendem nada de política, de geopolítica, de sistema, de matrix. Elas não têm noção do problema que isso é, cara. Irmão, somente com a íris do teu olho, se o cara quiser abrir uma conta em banco, se ele quiser hackear a tua rede social, se ele quiser fazer qualquer coisa, ele consegue fazer.
porque ele tá com a tua pupila, cara. Tenta desbloquear o teu celular de olho fechado. Ele não vai. O teu celular, ele não tem reconhecimento facial. Ele tem reconhecimento da pupila. Se a gente tentar, essa é real, irmão. Fit Jerry. Lembra de mim, Brer? Fechei meu primeiro contrato com edição. Sou o cara mais jovem a trabalhar na família. Tenho orgulho de você ser meu mentor. É isso aí, soldado! É só o começo da jornada, cara. Muita coisa boa ainda e incrível vai acontecer para aquele que realmente trabalha, não se faz de coitado de vagabundo. O cara que realmente se posiciona como protagonista da própria vida, ele vê a vida dele realmente se transformar. Não é igual esses retardados aí que querem que a sua vida se transforme, mas ele não faz absolutamente nada para a sua vida se transformar, cara. Essa é a ideia. Tá maluco, irmão? Espetacular. Brer, você vai correr de carro esse ano? Irmão, eu não corro de carro, eu corro de moto, tá? Eu corro de moto. Não existe nada mais hétero e masculino do que tu subir numa moto e acelerar, cara. A galera que corre de carro tem medo de correr de moto. Essa é a grande verdade. Por que eu falo isso? Por causa da galera do drift. Eu já perguntei para os caras do drift se eles queriam dar um rolê de moto. Eles, não, moto é muito perigoso. Eles têm medo da moto. Eles respeitam o piloto de moto. Todo mundo que pilota carro respeita o piloto de moto, porque o piloto de moto, ele está pilotando algo que pode tirar a vida dele em um erro. Tu quer perguntar se o cara é homem de verdade, tu não pergunta se ele consegue pegar mulher. Tu pergunta se ele tem coragem de andar de moto e acelerar numa pista. Aí tu vai ver, não, é muito perigoso. Se o cara largar essa aqui, não, moto é muito perigoso. Sabe o que tu vai fazer lá? Estranho, hein, boiola? Estranho. Salve, irmão. Consegue aumentar um pouco o áudio do microfone? Cara, ele tá nesse nível para não estourar, tá? Se eu aumentar mais, vai estourar o áudio, porque eu falo muito alto. E outra coisa, aumenta o volume aí, que eu aumento o volume aqui. Ai. Pergunta do Jonathan. Brer, como você salvaria um amigo que é viciado em cocaína? Primeira coisa, tu não vai salvar alguém que não quer ser salvo. Não adianta tu querer estender a mão para alguém que não quer a mão estendida. Isso é para tudo na vida. Eu já tentei colocar meus amigos para fazer projeto na academia, porque a academia é algo que faz bem para mim, já tentei colocar eles para treinar, mas nada vai fazer sentido para aquele que não está disposto a entender o sentido daquilo, tá? Então, às vezes a gente quer tanto ajudar alguém, mas essa pessoa não quer ser ajudada. A gente tem que realmente pensar nisso. A gente quer o melhor para o próximo, mas às vezes o próximo não quer o bem dele. Ele não está disposto a ser ajudado e ele nem quer ser ajudado. Essa é a grande verdade. É igual, cara, tu falar de Jesus para as pessoas. Pô, cara, eu como cristão, eu vejo obrigação minha de falar de Cristo para o máximo de pessoas que eu consigo, quando me dão a oportunidade. E eu gosto de falar de Jesus, cara, gosto de falar sobre Cristo. Mas mesmo eu falando sobre a minha conversão para as pessoas, falando de como Cristo transformou a minha vida, isso não significa que elas vão se converter para Jesus. Porque depende delas e o Espírito Santo tem que tocar o coração delas. Mas eu estou cumprindo com o meu papel. É igual, cara, esses dias na praia, quando a gente estava jogando vôlei, eu preguei meia-noite para 15 moleques entre 15 e 18 anos de idade na rua que estavam se drogando. Eu falei como Jesus transformou a minha vida para eles. Eu falei que dali um ia virar drogado, o outro ia se perder para o tráfico, o outro ia fazer uma coisa boa da vida, o outro ia fazer uma faculdade, o outro ia virar caixa de mercado. Eu falei isso na cara de todo mundo. E falei da importância de Jesus na cara deles, cara. E eu falei, cara, se vocês estão aqui meia-noite na rua, é porque vocês têm problema familiar. Cadê a mãe e o pai de vocês? Eles devem viver em briga, devem viver se odiando, tu deve estar com problemas em casa e tu tem problemas emocionais para serem tratados, porque se tu não tivesse problemas emocionais para serem tratados, tu não estaria aqui na rua bebendo e fumando com 15 anos de idade.
E se tu ir de encontro a Jesus e procurar saber mais sobre ele vai te abraçar e vai te transformar. E aí tu vai ver que todas essas suas necessidades que você acha que tem baseada no cigarro e na bebida, você não tem essa necessidade. Somente Jesus tem a capacidade real de transformar a tua vida, cara. Mas para isso, você tem que estar com o coração aberto para ele. É a mesma coisa do Cauê, não é o Cauê, é outro cara aqui, eu acho que, qual que era o nome? Do Jonathan, que me perguntou como que ele pode salvar o amigo dele da cocaína. Ele não vai conseguir salvar o amigo dele da cocaína, porque não adianta você tirar alguém da cocaína, da cracolândia, da maconha, da bebida, à força. A gente só consegue estender a mão para alguém que está disposto a te estender a mão. Se a pessoa não quer ajuda, deixa ela lá. Não tem como, irmão. Tu pode tentar tirar ela da merda, mas tem mosca que prefere merda do que mel. Pergunta do Miguel. Breyer, tem uma pergunta. Como ter mais fé e viver feliz? Muito obrigado. Você é muito bom. Veja os seus vídeos. Miguel, como ter mais fé e ser mais feliz? Jesus falou que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho desse tamanho, a gente conseguiria mover uma montanha daqui para lá. Só que, querendo ou não, a nossa fé não é do tamanho de um grão de mostarda. Eu falo até por mim, a minha fé não é do tamanho de um grão de mostarda. A minha fé é muito pequena comparada aos cristãos que conheceram Jesus, dos cristãos que foram martirizados, que foram jogados no Coliseu para ser engolidos por leões. A minha fé é pequena comparado com as pessoas que estão lá e são dominadas pelo Hamas. A minha fé é pequena, pequeníssima, cara. Pequena, cara, a nossa fé é inexistente comparada com as pessoas que são jogadas no buraco e ficam 7 dias ali, os caras falando para negar a fé deles em Cristo. A nossa fé é pequeníssima, porque se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria uma montanha de lá para cá. Então tu vê que a nossa fé realmente é pequena. Por exemplo, se alguém viesse na tua casa e apontasse uma arma para você e falava que iria matar os seus pais, mas ele não mataria se você negasse a Cristo, você negaria? Você não vai saber a resposta real porque tu não está com um sentimento disso estar acontecendo. Pedro negou Jesus 3 vezes, cara. Então eu reconheço que a minha fé é do tamanho, é menor que um grão de mostarda. Eu não me orgulho disso. A fé do brasileiro é menor que um grão de mostarda. Essa é a grande verdade. A fé de todas as pessoas do mundo. Porque a nossa fé fosse realmente grande, a gente conseguiria fazer coisas gigantes. Mas a gente tem que direcionar a nossa vida em Cristo. E continuando a tua pergunta, como você tem que ter mais fé? Cara, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a Bíblia, tá? A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo. Mas independente da Bíblia que você tem aí, quanto mais você estuda e lê sobre Jesus no Novo Testamento, né? De Mateus, Romanos, Timóteo, Atos e por aí em diante. Quanto mais você aprende sobre Jesus, de coração, mais fé você tem nele. E eu era um cara muito cético. Eu não levava essas coisas a sério. Achava que era brincadeira, que era teoria da conspiração, que não tem sentido, né? Ah, como assim um cara vem em prol de salvar a humanidade, né? Isso realmente não tem sentido. Eu era assim, cético. Só que o cara é cético. Por exemplo, tem gente que não acredita em Jesus, mas acredita nas teorias do Allan Kardec da reencarnação. Tipo, em outra vida tu vai vir melhor. Essa percepção de tu viver novamente é visão de preguiçoso que não quer se esforçar e se dedicar nessa vida. É uma vida e uma chance. A gente tem que fazer valer a pena. E quanto mais você procura sobre Cristo, mais você vai ter fé, mais você vai ter suas perguntas respondidas e mais você vai se transformar de verdade.
Cristo é o caminho, cara. Ele é a verdade e a vida. Ele falou, ninguém vai a Deus senão por mim, cara. Eu sou o intermediador. Não tem meio termo. Para de procurar atalho, irmão. Para de procurar besteira. Tu tem que entender o verdadeiro significado. E outra coisa, como que tu vai ser mais feliz? Eu me considerava um cara alegre. Sempre falei isso, nunca vou negar. Não significa que eu não era alegre. A minha alegria estava em prazeres momentâneos. Então, para eu ser alegre, eu estava sempre precisando de estímulos momentâneos baratos. Quando eu conheci Cristo, a minha alegria é de Cristo e é para Cristo e é Cristo. Então, é legal morar na praia, é legal ter um shape, é massa pra caramba ter uma esposa bonita e linda e feminina. É top todas essas coisas. Mas tudo tem sentido com Cristo. E a verdadeira felicidade e alegria, cara, quando você encontrar Jesus, de fato, tu vai ver o que eu tô falando. Não significa que a nossa vida vai ser fácil aqui na Terra. Significa que a nossa vida não vai estar focada nos bens materiais. E grande maioria de vocês deve estar cagando porque eu estou falando e é problema de vocês. Eu vou falar de Cristo para vocês porque Cristo transformou a minha vida. As pessoas duvidam da existência de Jesus, de Deus, mas incrivelmente não duvidam da existência de Satanás, por exemplo, de Lúcifer. As pessoas acreditam que existe o bem, mas não acreditam que não exista Cristo. As pessoas acreditam que existe maldade. Então, cara, eu quero que vocês conheçam mais a Cristo, cara. Porque Jesus verdadeiro, não esse Jesus pregado nas igrejas que estão focadas em dinheiro, pregam que é o Jesus do amor, que é o Jesus que só quer te dar amor e carinho, independente da forma que você está, e que ele não quer que você faça renúncia nem negue a si mesmo, tu vai ver como ele é bom para a tua vida e como ele vai te transformar por completo. As coisas que você procura, a alegria que você procura, não está em você comprar um carro novo. Você pode andar no carro que você sonha. Se você coloca a tua alegria no carro que você quer, quando você pegar aquele carro, você não vai ter alegria, irmão. Essa é a maior verdade que você vai ouvir. Tem muitas pessoas que acreditam que quando colocar um físico bonito, eu vou ficar estético, eu vou transformar a minha aparência, eu vou mudar a minha mentalidade, né? Eu vou virar ególatra, eu vou largar o dane-se para todo mundo. Caguei pra todo mundo, não tô nem aí, eu vou focar só em mim. Vou ser narcisista, vou ser o ego em pessoa, não vou estar nem aí pra ninguém. A pessoa se transforma nisso, ela cai em depressão. A gente repara nisso pela quantidade de pessoas que acreditam que transformando a sua aparência, elas vão curar as suas tristezas. Mas, cara, tu não vai curar as tuas tristezas focando na aparência, tu vai melhorar a tua autoestima, mas depois tu vai entrar num looping, onde você vai realmente entender, independente do momento e da idade, tá? O que eu tô falando agora, tu deve estar com 19 anos, 20 anos, tu só pode se dar conta, ou vai se dar conta, algumas pessoas, lá com 49, 50 anos. E aí você vai se lembrar de mim, pô, Breyer, eu lembrei daquilo que tu falou, cara. E agora com 50 anos de idade faz completamente todo sentido. Cristo nos preenche. Não é o carro, não é o dinheiro, não é a casa. Jesus preenche. E essa é a grande verdade. Sabe o que é o problema? É que ninguém quer estudar, ninguém quer fazer nada, todo mundo quer ser vagabundo e preguiçoso. E falando bem a real, por conta própria, ninguém quer procurar a Deus por conta própria, né? Se todo mundo está com grana, se todo mundo está bem com a sua aparência, ninguém quer procurar a Deus. As pessoas só procuram a Deus quando estão ferrados, porque não tem mais para onde recorrer e elas se veem sozinhas e elas não têm a outra opção a recorrer, além de crer em Deus. Até ateu crê em Deus numa cama de hospital, cara. Até ateu crê em Deus quando sofre um acidente, não tem ninguém para recorrer. O celular desligou a bateria, não tem nem como chamar a ambulância. Aí ele vai ver uma estrela brilhando no céu.
Aí ele vai, será que é verdade? Eu não tenho poder de te convencer. Quem tem o poder de te convencer é o Espírito Santo. Mas se eu não falar de Cristo para você, tu nunca vai saber se vai te convencer ou não, né? E lembrando, eu não estou tentando convencer ninguém aqui. Eu falo muito mais sobre mim, sobre a minha transformação, do que sobre tentar transformar vocês. Quem tem o poder de fato de colocar um corpo melhor na carcaça de vocês, melhorar essa aparência aí feia e ridícula de vocês, melhorar a conta bancária de vocês, melhorar a mentalidade, é vocês, não sou eu. Eu tenho a cabeça de conseguir instruir, mas quem realmente vai causar a transformação é vocês mesmos, não sou eu. Essa é a grande verdade. Eu não tenho a capacidade de transformar a tua vida, é você mesmo que tem a capacidade de transformar a tua vida. Pergunta do Davi Trindade. Breyer, ainda sou virgem. Vale a pena eu esperar eu me casar para relacionar com a mulher ou eu faço isso enquanto namoro? Irmão, se tu tá namorando, eu espero que você esteja namorando essa mulher para casar com ela. Isso se você entende Cristo e é temente a Deus. Se você não é temente a Deus, não tem Cristo no teu coração, tu não vai ver sentido em se guardar para o casamento. Essa é a grande verdade. Não adianta eu te falar que tu tem que se guardar para o casamento, cara. Tu que tem que decidir isso. Se você é um cara que tem Cristo no teu coração e realmente entende o propósito disso, a santificação, a importância de você ter apenas uma esposa, que isso é glorificante, é honroso, é extraordinário. Eu respeito muito quem consegue se guardar para sua esposa e vice-versa. Irmão, tu vai ver a importância disso. Agora, se tu não sabe da importância disso, como é que tu vai fazer algo que tu não vê sentido, né? Se tu não vê sentido em algo, por que tu vai fazer? Se tu não é cristão, se tu não é temente a Cristo, se tu não segue Ele, se tu não tem Ele no teu coração de fato, se tu não lê a Bíblia, se tu não procura sobre Jesus, por que tu vai fazer a castidade até o casamento, sendo que tu não sabe o motivo? A gente tem que fazer as coisas que nós sabemos o motivo delas. Se tu não sabe o motivo, tu não vai fazer ou vai fazer algo porque alguém falou para tu fazer. Irmão, você tem que fazer aquilo que você decidiu no teu coração. A salvação é individual. As suas decisões também. Blair, fala um pouco sobre o mercado digital para esse ano. Cara, o mercado digital, ele está completamente diferente do que foi em 2019, do que foi em 2020, 2021 e assim por diante. Sabe por quê? Porque acontecem mudanças, tá? E se você não se atualiza, você vai morrer na praia. Mas o que eu vejo da real transformação do mercado digital? Antigamente, tu não concorria com grandes empresas. Então tá todo mundo investindo em anúncio na internet. Só que, presta atenção no que eu vou te falar, todos aqueles caras que vendiam produto merda, como PLR Michuruca, e-bookzinho vazio, sem nada, sem qualidade, sem conteúdo, morreram na praia. Toda pessoa que faz promessa extremamente agressiva, promete o mundo para a pessoa, vai morrer na praia. O jogo para o mercado digital é o seguinte: quanto mais honesto, justo e verdadeiro na tua cópia e oferta você for, mais vendas você vai fazer. Essa é a grande verdade. Por exemplo, no MB, eu prometo o que eu sei que o meu conteúdo dentro do MB é capaz de cumprir. Na verdade, eu sei que o meu conteúdo do MB é capaz de superar o que eu coloco ali na headline. Só que eu sei que nem todo mundo tem a mesma dedicação. Então, se o cara for um pouco dedicado no conteúdo do MB, ele vai fazer o que eu prometo para ele.
E se o cara for extremamente dedicado, o cara vai fazer 10 vezes mais do que eu prometo para ele. Ele vai ter uma transformação mental e vai aprender a construir o seu negócio digital. Então, quanto mais honesto, justo você for no mercado digital, melhor será para o teu negócio, ele vai perpetuar e você vai continuar tendo ganhos constantes. Olha a pergunta desse beta aqui, ó. Pergunta do Daniel. Breyer, pede divórcio e volta pra zoação. Ô, cara, tu quer o meu mal? Vai te danar, beta. Eu tô melhor do que nunca, cara. Muito bem casado, com uma mulher espetacular, sensacional, feminina, linda. Tô muito bem casado, vivo a vida dos sonhos. Tô bem mentalmente, tô bem fisicamente, espiritualmente, financeiramente. Casadaço, feliz pra caramba, alegre. Corro todo dia com meu cachorro, com a minha mulher na praia. Dou uns rolês de carro e de moto. Acelero de moto. Tá? E tu vem me largar essa betice. Ai, larga... Ô, irmão, tu é muito beta, cara. Tu não entendeu o significado de ser alfa de verdade. Tu nunca vai ser um sigma enquanto tu tiver esse pensamento de beta. Eu aposto que tu não tem coragem de subir numa moto e correr de moto. Sabe por quê? Porque esse teu pensamento é um pensamento de beta, cara. De beta, menininho, insignificante, inseguro, carente, que deve ser viciado em pornografia, que é um bom voyeur, que vê outras pessoas transando e fica admirando outras pessoas transando. Essa é a grande verdade. Eu sou shapeado pra caramba, tenho uma mulher linda e feminina do meu lado, tenho dinheiro pra caramba, tenho carro, tenho moto, moro na praia e o mais importante de tudo isso, tenho Cristo no meu coração. E o cara vem me falar, volta pra zoação. Ô irmão, deixa de ser beta, cara. Tu quer o meu mal, cara? Pô, faz você então, né? Já que tu adorava tanto, faz você. Aqui é o Breyer extraordinário, é o Breyer lendário. É o Breyer Prime de verdade, é o Breyer Supremo. Que Prime é mediano, Prime é mediano. Aqui é o Breyer Supreme. Tá maluco, irmão? Daqui a pouco eu vou estar com os filhos correndo pela casa e essa é a ideia. Breyer, o que você acha do Super Xandão? Cara, todo dia essa pergunta na live, irmão. Pô, vocês querem que eu me torne gay e namore com ele, né? Não é possível, cara. Eu já falei e vou repetir, eu gosto do Super Xandão, os conselhos dele são bons conselhos. Eu gosto dele também que ele não é vendido pro sistema. E outra coisa, eu espero um dia que ele venha aqui pra minha cidade pra gente assar uma picanha, dar uma risada da cara dos betas e a gente não precisa nem gravar nada, cara, que eu nem tô afim de gravar. Só trocar uma ideia, fazer umas flexões e ele sabe que eu vou pegar mais peso que ele no supino. Daí eu falei, essa é a ideia. Acabou, irmão. Acabou. Ele sabe que eu pego mais peso que ele, mesmo tendo o braço menor que ele, mas eu sou mais definido, né, e mais estético. E eu tenho a barba, né? E eu não falo palavrão, outra coisa. Ele é um cara gente boa. Eu gosto dele. Ele não é vendido pro sistema. Ele realmente fala as verdades que tu precisa ouvir. E eu gosto do posicionamento dele. E ele tem que parar de deixar o Bob Esponja dominar a live dele, né, cara? Pô, fui entrar esses dias pra ver, é só o Bob Esponja, maluco. Eu acho que ele tá dormindo dentro do abacaxi, né? Não é possível. Eu acho que o Xandão tá dormindo dentro do abacaxi, irmão. Porque é só Bob Esponja, é só Bob Esponja. O negócio tá louco. Breyer, o que você acha do Toguro hoje em dia? Cara, eu vejo o Toguro como um criador de entretenimento. É isso. Eu não vejo ele como uma autoridade, como alguma coisa do tipo. Eu vejo ele como um criador de entretenimento. Breyer, o MB é a melhor escolha que eu poderia fazer? Cara, se você quer fazer parte de uma comunidade séria, honesta, justa, ética, com conteúdo verdadeiro do mercado digital e mentalidade, entra pro MB, o primeiro link que está aqui na descrição. Eu vou acabar com as inscrições dele em breve e vou abrir periodicamente. O que isso significa? Que eu vou abrir ali umas 2, 4 vezes no ano no máximo. Por que eu estou fazendo isso? Para deixar o MB cada vez mais exclusivo. E nem todo mundo vai ter mais acesso do MB, porque
porque atualmente qualquer pessoa pode ter acesso ao MB. É só pagar a inscrição e entrar independente do dia. Eu vou acabar com isso, tá? Eu vou fechar as inscrições para o MB e só vai conseguir entrar quando eu abrir, periodicamente. O que eu acho do Felca? Eu acho que o Felca, cara, ele tem que começar a treinar musculação de verdade. Ele tá chorando por uma mulher que namora e ele tem aquele jeitão beta dele lá que fica ai, a menina tá com outro cara. Ai, a menina tá com outro cara. Beta, né, cara? Se ele treinasse, pegasse sol de verdade, tomasse uma vitamina D, desse uma volta na praia, desse um pulo no mar, se recarregasse de energia positiva e lendária, ele ia se transformar e ele iria virar a maior motivação do Brasil, cara, mais do que eu. Por quê? Porque ele tem um público muito adolescente, ele tem muita criança seguindo ele. E ele dá um exemplo de betice para a maioria das crianças que seguem ele. O bicho passa batom na cara, se faz de menininha, se faz de molenga, se faz de coitado, mas ele é cativante. Ele é um cara engraçado. Só que se ele realmente treinasse na academia, virasse focado, se transformasse num bom exemplo em questão de boas atividades e não chororô, michuruca, homem feminino, betinha, sem testosterona, irmão, ele ia virar a maior referência nacional. O problema é que o Felca, cara, ele é dominado por estrogênio. Ele não tem testosterona no corpo dele, tá? Porque ele não pega sol, ele é um vampiro. Se ele pegasse sol, se ele fizesse academia de fato, colocasse um hardstyle e o Breyer no ouvido dele para começar a falar, o Breyer atual, né? O Breyer em Cristo, o Breyer que não fala palavrão, o Breyer com discursos reais, lendários e extraordinários. Ele iria ver o que é transformação de verdade. Ele ia acordar e ia conseguir transformar a vida de todas as crianças e adolescentes que seguem ele, que acham legal ser feminino. Breyer, quais são os pregadores que você tem ouvido? Cara, pastor Augusto Nicodemos, excelente pastor, conhecimento extraordinário. Pastor Paulo Júnior também, espetacular, prega o verdadeiro evangelho, renúncia, negar a si mesmo. E Hernanes Dias Lopes, são os que eu mais tenho acompanhado. Eu pego alguns cortes de outros também, não tem como acompanhar todos que são bons. Mas esses daí são os que eu mais tenho visto vídeos, palestras e pregações. Salve, Breyer. Pergunta do Barbosa. Breyer, como não criar expectativa nas pessoas e acabar se frustrando? Você só se frustra porque você colocou uma expectativa muito acima da média. Por exemplo, às vezes você acha que quando você vai colocar um shape mais bonito, todas as mulheres do planeta vão te mandar mensagem, todo mundo vai te pedir dica, tu vai ficar rico e etc. E aí quando você realmente coloca o shape, você vê que só quem te manda mensagem é gay, tá ligado? Então, quando você joga a expectativa muito em cima de algo, você acaba se frustrando. Da mesma forma que você comemorar a vitória antes da hora. Então, tu tem que fazer o quê? Tu tem que justamente entrar para alguma atividade com o mínimo de expectativa, mas com o máximo de preparação. Por exemplo, eu vou fazer isso daqui e é isso que vai acontecer. Mas tu tá se importando muito, tá esperando que algo aconteça? Eu espero que dê certo, mas se não der certo, tá tudo certo. A gente só se frustra quando a gente cria na nossa cabeça algo inimaginável, imaginário e que realmente só existe na nossa cabeça. Às vezes a gente tem contato com alguém, com amigos, com pessoas, e a gente realmente espera que eles tenham umas atitudes diferentes das nossas. Por exemplo, às vezes você poderia ajudar um amigo seu
quando furou o pneu do carro dele. E ele não poderia te ajudar, porque na cabeça dele você não é tão amigo como você é amigo dele. Então, isso realmente acontece. E quando você cria muita expectativa no que pode acontecer, né? Você vai se frustrar e vai ficar magoadinho. Então a frustração está ligado com criação de expectativa. Porque o que te frustra não é que dê errado, não é que deu errado, as coisas dão errado na vida. O que te causa frustração de fato é você ter colocado expectativa naquilo. Por exemplo, tem gente que se dedica tanto, faz vestibular, faz cursinho para fazer medicina, e aí ele faz o cursinho, e o cursinho, quando ele vai fazer o vestibular, ele não passa no vestibular, ele não consegue a vaga para medicina. E aí o que acontece? Ele se frustra, como se a vida dele tivesse acabado. Só que não, cara. A vida do cara não acaba quando algo dá errado. Continua. Tu só tem que aprender onde errou e continuar. Eu me frustrava muito quando eu colocava expectativa. Até antes de dormir, a expectativa, ela nos frustra. E a gente coloca a expectativa nas coisas que nem sequer aconteceram ainda. São suposições que nós criamos. E isso tu tem que entrar num conflito com os teus próprios pensamentos. Que aí você vai conseguir controlar a tua mente. Enfim, tem um módulo completo de mentalidade lá no MB. Clica no primeiro link da descrição aqui enquanto está aberto as inscrições e se torna membro do MB, cara. Corre agora! Pergunta do Daniel Barbosa. Breyer, voltou a treinar? Voltei a treinar hoje, cara. Acabou a brincadeira, acabou as férias. Voltei a treinar pesado, focado, determinado, mandando ver, quebrando tudo, daquele jeito. E, cara, eu tô começando a gravar, né? Tudo, porque a empresa já tá girando sozinha já. Não preciso estar tão presente nas reuniões. Eu só cuido da estratégia e da criação de movimento. O resto tá tudo terceirizado. Então eu tenho mais tempo para gravar, que é o que eu gosto de fazer de fato. Eu gosto de gravar vídeo e expor a minha mensagem para as pessoas, para elas acordarem, para elas despertarem, sair da Matrix e do sistema. E virar alegre, né, cara? A vida é boa, irmão. Basta você tornar ela boa. O problema é que tu cria muita expectativa e se frustra, cara. Tá na hora de fazer a diferença. A pergunta do Jerry. Breyer, uma mulher muito masculina ou uma trans feminina? Aí ele falou que ele iria na trans. Cara, se você vai na trans, você tá indo no homem. Então, tecnicamente, você é homossexual e tá cometendo aí o ato da homossexualidade, né? Não é porque o homem se diz trans, ele se veste como mulher, toma hormônio de mulher pra parecer mulher, que ele vai ser mulher, tá? Negativo, é uma trans igual. É melhor tu pegar uma mulher que ela é masculina nas atitudes dela. Por que a mulher é masculina nas atitudes dela? Porque ela teve que ser para trabalhar, porque não teve pais presentes, tá? Ou não teve pai dentro de casa e tem que ajudar dentro de casa. Tem que trabalhar, tem que focar. Foi muito entristecida, sofreu na vida, então ela cria essa barreira de masculinidade para se proteger, porque ela já foi uma pessoa que sofreu muito. Então ela perde a feminilidade dela e cria uma camada de masculinidade para se proteger do mundo e se proteger para não sofrer mais.
Então toda feminista que você vê, cara, ela é uma pessoa muito sofrida, porque ela sofreu tanto, recebeu tanto não, foi zoada, passou perrengue na vida e ela teve que criar essa camada de masculinidade para se proteger e não sofrer mais da criação de expectativas que ela criou. Então, a mulher masculina, dá para tu transformar ela em feminina, tá? É só tu tratar com carinho, com respeito, quebrar os traumas que ela tem. E essa mulher vai ser feminina. O traveco não vai ser feminina. Vai ser homem, cara. Pra sempre. Então tu tá fazendo uma má escolha, meu amigo. Pergunta do José Miguel. E aí, José Miguel, beleza? Vou ler a pergunta dele aqui agora. Breyer, eu sou um homem de Deus e também gravo sobre desenvolvimento pessoal. Gostaria de alcançar mais pessoas e futuramente viver disso. Acha que investir em alguém que crie cortes para TikTok é bom? Irmão, tu não precisa que alguém crie cortes do TikTok para você, tá? O que você precisa de fato é se posicionar de uma forma adequada e decente. Qual que é o problema da grande maioria das pessoas? As pessoas querem serem reconhecidas, querem serem ouvidas, mas elas não se posicionam. Elas falam com uma voz assim, ó: oi pessoal, então tudo bem? Vamos falar sobre tal assunto hoje? Sem segurança, sem confiança. Tu tem que se posicionar como uma autoridade naquilo que você está falando e tu tem que acreditar muito naquilo que você está falando. Por que eu estourei na internet? Porque tudo que eu falo com posicionamento e eu acredito no que está sendo dito. E se alguém vier me rebater, eu continuo acreditando no que eu falei. Por quê? Porque aquilo que eu falei deu certo para mim em algum determinado momento. Então, o segredo de fato não é você investir em alguém para fazer cortes para você. É você produzir conteúdo massivamente, mas produzir conteúdo com confiança na fala, com autoridade, botar a cara a tapa. E cara, eu fui fazer os meus primeiros vídeos pra internet em 2019. Eu fui estourar mesmo 3 anos depois. Tá? Então, tu tem que ser constante, amigo. Por que eu continuo fazendo o que eu faço? Papo sério aqui agora, tá? Sem zoeira. Por que eu continuo fazendo o que eu faço? Continuo falando, continuo lutando contra o sistema, continuo pregando a mesma ideologia Breyer, que é a alegria, sair da tristeza, vencer a depressão e construir uma vida extraordinária. Porque eu acredito nisso, cara. Se eu tô aqui ainda, é porque eu acredito nisso. Se você não acreditar no que você realmente quer, se você não acreditar na mensagem que você vive, tu nunca vai fazer as coisas com amor e com vontade de fato. Se você não quer transformar alguém, se você não quer expandir a tua mensagem, se não quer tirar o máximo de pessoas da tristeza, se tu quer parecer um cara que ajuda as pessoas, mas no teu coração não tá a vontade empírica de querer ajudar as pessoas, irmão, tu vai passar batido. Ou tu pode crescer e sumir igual um meteoro. Eu continuo fazendo isso aqui, eu continuo falando, cara. Independente de quantas pessoas assistem, independente de quantas pessoas gostam ou não gostam, quanto hate eu levo, eu continuo falando o que eu acredito. Porque eu sei que vai tirar as pessoas da tristeza. Se eu falo que você é um merda, que você é um retardado, que você tá triste porque tu não cuida do teu corpo, não cuida do teu espírito e tu não estuda e dói em você, é porque você sabe que é verdade. E aí você tem que deixar de ser bonzinho consigo mesmo, dar uns tapas na própria cara
e deixar de ser preguiçoso e vagabundo e entrar numa academia e exercitar o teu corpo merda. Essa é a grande verdade. Porque se você não estudar, não trabalhar, não se dedicar, você não vai ter um futuro extraordinário e não vai ter um presente lendário. Essa é a verdade, cara. Odiadores sempre vão odiar. Essa é a grande verdade. Toma o que te mandaram. Tô indo embora, que eu tenho coisa para fazer. Forte abraço e até breve.